Censura na web. O nome já diz tudo, ou quase tudo. Uma das características mais atraentes da internet é que a liberdade de expressão e comunicação está ameaçada. Além das diversas tentativas de controle da web, principalmente por organismos internacionais, empresas, políticos, artistas e até pessoas comuns passaram a exigir, judicialmente, a retirada de conteúdos da grande rede. De outro lado, nas redes sociais, as regras e termos de uso não são claros, o que abre precedentes para que casos de censura possam acontecer, inclusive em sites como o Facebook. No segundo semestre de 2012, o Google afirmou ter recebido 2.285 pedidos de governos para retirar 24.719 peças de conteúdo. Os países que mais solicitaram remoção em 2012 foram o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Turquia. No programa de hoje, vamos tentar levantar alguns dos véus de censura que pairam sobre a internet. E para nos ajudar nessa tarefa democrática, convidamos a Camila Marques, advogada da organização Artigo 19, o Ricardo Fraga Oliveira, engenheiro agrônomo, servidor público e criador do movimento O Outro Lado do Muro, e pela internet recebemos o João Carlos Caribé, cyberativista. Gente, obrigado aqui por vocês estarem todos com a gente. Eu queria começar com o Ricardo, contando esse caso sui generis aí de censura online e offline. O que aconteceu? Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, mas infelizmente para tratar de um caso em que fui censurado, né, atualmente. Em julho de 2011, né, na Vila Mariana, eu estava passando em frente a um terreno que estava há 60 anos sem uso, né, lá na Vila Mariana, e quando me deparei com a construção de um stand, né. Esse terreno ele já vinha sendo objeto de análise, na verdade objeto de... As pessoas imaginavam o que poderia vir a ser naquele terreno, já que há tantos anos ele estava sem uso, né. Então já tinha sido objeto de matéria de jornal sobre o futuro do terreno. Terreno grande? É um terreno de 10 mil metros quadrados. Basicamente é um terreno de um quarteirão, né? Uhum. E nesse período, como eu trabalho na prefeitura, né, eu sou especialista em desenvolvimento urbano e a minha área é urbanismo, né? Uhum. Eu fui tocado por uma sensação de aspecto de um tipo de uma dor, né? Uma área que as pessoas pleiteavam que fosse uma área verde há muitos anos, né? Um terreno ocioso, né? Que nunca incidiu um IPTU progressivo, né? E que nunca ninguém ficou sabendo o que seria. Quando a gente se deparou diante desse stand, a gente falou, bom, novos empreendimentos virão, né? Mas será que é isso que o povo gostaria de ter, né? Numa área dessa, né? De 10 mil metros quadrados? Então, nesse momento eu tive um insight, eu peguei uma lousinha de acrílico, aquelas pequenininhas para que as crianças brincam, né, e que você passa uma flanelinha, coloquei uma cadeira, né, se puder mostrar, por favor, coloquei uma cadeira, o terreno é todo murado, e resolvi fazer com que as pessoas subissem na cadeira, olhassem o terreno, que tem quase um quarteirão, e se manifestassem sobre o ideal de cidade que elas gostariam de ter. O que elas gostariam de ter para aquele terreno, né? Então, da cadeirinha a gente resolveu partir por uma escadinha, e daí, logo em seguida, as pessoas passavam, elas se manifestavam sobre a cidade, né, nessa lousinha de acrílico, né? E a gente ia fazendo uma espécie de escuta territorial, né? Será que as pessoas estariam de acordo, né, com esse tipo de cidade que a gente está formando, né? Então, era uma reflexão sobre a cidade, uso e ocupação do espaço urbano, né? O movimento começou a surtir um certo efeito na comunidade, né? E a partir dessa escuta territorial, a gente descobriu que o imaginário coletivo da população seria por um outro tipo de cidade, né? Então, finais de semana, sábado e domingo, um atrás do outro, nós voltamos à área, né? A gente, nesse momento, já outras pessoas faziam parte do movimento. A gente fotodigitalizava as manifestações e começamos a formar um varal em volta do terreno onde seria construído o futuro empreendimento, né? Através dessa escuta territorial, né, a gente descobriu que ali muito provavelmente passava um curso da água, um rio, né? E fomos atrás dos processos administrativos na prefeitura para averiguar se esse fato tinha sido contemplado nos processos administrativos, né? E verificamos, através de
a gente fotodigitalizava os processos, né? Eu acho que uma das formas de originalidade do movimento foi justamente essa de você trazer à tona o que se tem num processo administrativo, num processo de licenciamento da prefeitura, né? Transparência. Transparência, né? E daí a gente descobriu que a questão do curso d'água não tinha sido levantado. O que é isso, o curso d'água? Quer dizer, antigamente tinha Então, um rio lá? Tinha um rio, basicamente um rio. Antes do terreno... O Rio Boa Vista, né? O Rio Boa Vista, ele existe hoje em dia ainda, só que ele foi canalizado. É uma canalização que atravessa o terreno, né? Então ele está mais ou menos aonde aqui, vocês sabem dizer? Ele estaria mais ou menos atravessando. É uma canalização de 60 centímetros, né, de diâmetro, que atravessaria mais ou menos aqui, próximo. E quando que ele foi canalizado? Então, ele foi canalizado na década de 60, a gente acabou descobrindo depois, né? Na verdade, no início era só uma hipótese, né? Porque a gente descobriu através dessa escuta territorial que falava, meu avô falava que passava um rio aqui. Fomos atrás, né? Em primeiro lugar, foi feito um protocolo para o secretário do Meio Ambiente, ele suspendeu o alvará da empresa, né? Como a gente não conseguiu dados oficiais, ele restabeleceu. Tá, mas qual que seria o impacto de ter existido um rio aqui? Então, a partir do momento que se existe um curso do rio, teria que deixar uma área de preservação permanente ao longo do curso d'água, de 30 metros de cada lado, o que fatalmente traria um prejuízo, né, para a área e para o futuro empreendimento que teria que ser revisto, né? Então, assim, seria uma forma de você ter uma espécie de irregularidade que não foi constatada no início, mas que, se efetivada, se realmente constatada que existia o rio, ela teria que estar refazendo o projeto, né? Então, esse que seria o fator limitante para o empreendimento. Nessa altura, o empreendimento já estava aprovado pela prefeitura, né? É bom que se diga que a gente iniciou o processo 15 meses antes do início das obras, né? Com essa suposição, a obra foi embargada inicialmente, depois foi restabelecido o alvará, porque a gente não conseguiu dados oficiais nesse momento. Daí tem o Movimento Defenda São Paulo, que é uma organização que congrega várias associações de bairro, ela encampou o nosso movimento, e através dela a gente descobriu na prefeitura dados oficiais que comprovavam a existência do curso d'água, né? E daí se suspendeu novamente o alvará do empreendimento, né? Mas é interessante falar que a tecnologia nos ajudou muito nessa questão, né? O fato de a gente começar, logo no início do processo, a juntar as fotografias, as manifestações das pessoas, essa escuta territorial, através dessas milhares, né, no início centenas de manifestações que a gente fotodigitalizava, e colocar no Facebook e colocar os processos administrativos em transparência para a população, isso deu uma legitimidade para o movimento, né? E a partir desse momento a gente começou a ganhar a sociedade local, né? E, bom, ficamos nisso cerca de 2 anos, né? A gente iniciou em julho de 2011. Com o site no ar. Com a página no ar, o outro lado do muro, IFE Intervenção Coletiva, quando em janeiro de 2013, né, recentemente agora, a empresa propôs uma ação, né, não contra o movimento Defenda São Paulo, que encampava o movimento, mas sim contra, na verdade, o criador do movimento, que fui eu, a pessoa física, né? E pedindo indenização por danos morais e materiais e solicitando... Agora eu vou pedir para a Juliana contar. Para a Camila, desculpa. Camila contar. Qual que foi essa briga jurídica que começou? Bom, a construtora não estava satisfeita de ver o movimento crescer. A obra acontecendo. A obra acontecendo. E um movimento paralelo. Isso. Um movimento de reflexão. Exatamente. E aí? Exato, e é até importante pontuar que não era somente um movimento para falar e discutir a veracidade de existir ou não o rio ali. Ele propunha uma reflexão sobre a cidade. Então, muito além de falar sobre o rio, era a questão da verticalização e tudo mais. E quando a construtora entrou com uma ação na justiça, o que a construtora colocou ali? Qual foi o pedido dela para o juiz? Ela pediu que o Ricardo, por conta dele ser uma pessoa que estava fazendo baderna e afastando os possíveis compradores das unidades ali do condomínio, ele deveria não poder mais postar nada no Facebook e também não poder chegar perto do terreno. E eles pediram isso em sede liminar. Por quê? Porque eles queriam essa decisão de uma forma rápida.
O juiz, e quando a liminar ela prevê isso, por ser rápida e porque se você demorar muito para dar uma decisão, pode interferir no que está sendo discutido na ação, pode perder o efeito. O juiz deu essa liminar muito rapidamente, ele decidiu de forma muito rápida, sem ouvir o Ricardo, e ele praticamente aceitou todos os pedidos da construtora. E colocou uma multa também? Isso. Quais foram os pedidos? Ele determinou que o Ricardo não poste mais nada na internet e que ele não chegasse... Tirar o mouse de perto de você. Exato, é bom. Não deixar nem o mouse perto. E que ele, além de não poder postar nada na internet, que ele fosse proibido de chegar num raio de 1 quilômetro do terreno da obra. Isso é censura? Com certeza. Caribé, você conhece esse caso? Eu queria a tua opinião. Você não falou ainda? Vamos lá. Não, estou prestando atenção. Eu estou achando espetacular a ideia do Ricardo Fraga, é assim, genial. E isso é censura, não tem a menor dúvida. Por falta de uma regulamentação que defenda o nosso direito da internet, nós somos vítimas de censura por várias razões. Quer dizer, tem um caso desse caso que a construtora, numa forma absurda, não sei como é que o juiz concedeu essa... E tem um caso muito clássico aí da Folha de São Paulo, vezes a Folha de São Paulo, que eles estão argumentando com relação a copyright. Eu tive um caso recente de um texto que eu publiquei sobre a cauda longa da comunicação, e aí botaram na internet a foto do livro do Chris Anderson, e a BDR mandou tirar meu texto do ar, do script, por violação de copyright. Agora você veja como é que está funcionando as coisas. Então, quer dizer, copyright é um grande dos problemas com relação a uso indevido de violação de copyright para censura na internet. O caso da Folha falha, é o meu caso específico, e o mais preocupante é que nós temos aí a lei, que é o Marco Civil, que está em discussão no Congresso, e a indústria do copyright conseguiu colocar uma no artigo que trata da remoção de conteúdo, justamente para que, se o conteúdo for conteúdo sobre copyright, ele pode ser removido sem ordem judicial. Quer dizer, uma lei que era para nos proteger vai acabar atuando contra a gente, contra a liberdade de expressão. Bacana. Vamos tocar nesse tema no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Um dos papéis nobres do jornalismo é investigar sempre. E para isso é necessário mexer em muitos vespeiros, principalmente se estiverem cerceados por algum tipo de censura. Atentos a isso, um grupo de jornalistas se especializou nesse tipo de missão. É o que você confere a partir de agora. Vamos conhecer o site da Agência Pública. O portal reúne reportagens dos principais acontecimentos e questões que estão em pauta no Brasil e no mundo, sempre priorizando o ponto de vista da população. No link Nossas Investigações, você encontra matérias sobre diversos assuntos que estão em destaque, como, por exemplo, Wikileaks, os índios Guarani Kaiowá e o futuro da Amazônia, entre outros. Em documentos, concentram-se relatórios, dossiês e publicações sobre temas de interesse público. São arquivos em português e inglês para consulta, todos no formato PDF. Em tempo de Copa do Mundo, o portal disponibiliza várias matérias relacionadas ao lado B do evento mais aguardado do Brasil. Se você procura reportagens diferenciadas e que não estão nas mídias tradicionais, acesse apublica.org. Como funcionam os mecanismos de censura na internet? O que pode e o que não pode ser publicado? Quem nos ajuda nessa investigação é a Camila Marques, advogada da organização Artigo 19, o Ricardo Fraga Oliveira, engenheiro agrônomo, servidor público e criador do movimento O Outro Lado do Muro, e o cyberativista João Carlos Caribé. O que pode e o que não pode na internet, Caribé? Olha, isso é muito difícil. Se a gente fala em liberdade de expressão, a gente parte do princípio de que pode tudo, né? Desde que não viole, digamos assim, direitos humanos, ou não viole direitos das pessoas. Mas isso aí é uma linha muito tênue.
O que é uma ofensa? Eu acho que, por exemplo, ofensa e difamação é uma coisa muito estável, muito plausível de interpretações múltiplas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que sim, pode tudo, desde que tenha bom senso. Deixa eu chamar a nossa Eu acho que, advogada. por exemplo... Peraí, deixa eu só chamar a nossa advogada de plantão e eu vou te ligar de novo que a conexão deu uma derretida. Enquanto isso, Camila, o que pode e o que não pode? Então, exatamente isso. É difícil dizer até o que pode e o que não pode, porque, por exemplo, como o Caribé falou, a gente tem um marco civil, né, uma legislação na internet ainda sendo discutida. Então, Certo. na falta de uma legislação que regule o que pode e não pode, quem decide é o juiz. E o juiz, aí vem o outro problema. O juiz, ele não tem conhecimento do que pode e o que não pode na internet. Ele decide de uma forma bem autoritária. É a mesma coisa como o que acontece com difamação. A gente tem diversos padrões falando o que é ofender alguém e o que não é ofender, mas a gente não tem uma observação. Os juízes, eles não observam isso nas decisões. E foi o que aconteceu no caso do Ricardo. A decisão do caso do Ricardo é uma decisão que acontece em várias outras decisões que também censuram as pessoas na internet. Por quê? Porque a gente, internacionalmente, mesmo nacionalmente, a gente fala que os juízes têm que analisar 2 fatores ao decidir sobre restrição. Porque a liberdade de expressão, ela não é ampla totalmente. A gente tem que balizar e equilibrar com outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, a construtora falou, você, Ricardo, está violando meu direito de propriedade e livre iniciativa. E o Ricardo falou, não, mas eu tenho direito à liberdade de expressão. Então, nesse caso de colisão, o que acontece? O juiz, ele deveria analisar se há necessidade. Ou seja, o Ricardo, ele abordou os possíveis compradores, e falando, não compra aqui não. Ou ele foi para dentro do terreno e fez a manifestação lá dentro. Não, ele não fez nada disso. Então, por aí a gente já vê que não teve a necessidade de restringir a liberdade de expressão. Você acha que faltou uma experiência do judiciário, do juiz, de entender o que ele estava legislando? Eu vou perguntar para o Caribé também. Como é que está isso? Eles já sabem do que eles estão falando, Caribé? Boa pergunta isso. Eu acho que o nosso parlamento não tem competência para discutir um tema desse. E, ao mesmo tempo, é a única casa que pode discutir um tema desse. É muito complexo, porque dos 530 e poucos deputados que nós temos, acho que uma minoria, uns 10 ou 15, tem conhecimento da causa para debater uma lei para a internet. A maioria ou desconhece o mecanismo da rede, ou o faz com base em opiniões de terceiros completamente equivocadas. Né? Que essa é a tua luta com o movimento Meganão, né? Essa é uma das lutas que a gente trava de tentar fazer uma capacitação, né, nesse discurso, rebater ilações e boatos, porque nós temos, no caso do Marco Civil especificamente, nós temos 2 fortes lobbies dentro da Câmara, né? Tem o lobby do copyright e o lobby da telefônica, das empresas telefônicas. E esses caras ficam soltando boatos e boatos em cima dos parlamentares que acreditam neles, porque, digamos assim, eles estão lá o dia inteiro, estão lá o tempo todo, e aí a gente tem que desconstruir isso. E alguns parlamentares também trabalham nessa questão de desconstruir essa informação. Tá, um jogo de informação e contra-informação. Mas na prática, os juízes, eles também estão... Exato, eles não têm experiência e eles acabam decidindo de forma desproporcional. Porque, por exemplo, vamos supor que alguém de fato ofendeu a outra pessoa, mas o juiz, ele precisa decidir de uma forma proporcional. E o que isso quer dizer? Tem necessidade de deixar, pegando o caso do Ricardo, deixar o Ricardo impossibilitado de um raio de 1 quilômetro? Ou, por exemplo, quando você no Facebook diz ali alguma coisa de alguém, tem necessidade do juiz mandar você cortar o domínio do seu Facebook? Ou só você, não seria melhor, na verdade, apagar só aquele post que é ofensivo? Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Dilma Bolada, né? Exato. Vocês acompanharam isso, desse post que depois foi apagado e depois voltou? Acompanhamos. E essa é uma questão que o Caribé pontuou, que é a questão da responsabilidade do provedor. E assim, o que é provedor, né? Só para falar rapidamente. O Facebook, o Google, ele é um provedor. E aí tem o Marco Civil, na verdade, a legislação traz o Facebook, para dar nome aos bois. Ele é responsável por aquilo que eu, Camila, posto nele? A gente entende e defende que não, porque se ele fosse responsável, ele seria um autocensurador ali, porque ele não iria, na verdade, deixar passar coisas que têm um potencial de ofender alguém, porque ele não ia querer pagar uma indenização depois.
Então, acaba que ia ter restrição ilegítima muito grande à liberdade de expressão. Então, a gente acha que não, o Facebook, o Google, eles não são responsáveis pelo aquilo que terceiro postam nas plataformas dele, só é responsável aquele que, de fato, fez a publicação, e o provedor só será responsável se a partir do momento que o juiz fala retira e ele não retira aquele conteúdo. Mas e quando um conteúdo desaparece, como foi esse do caso da Dilma Bolado, e depois ele volta? Então, porque nesse caso o Facebook viu que ele tinha feito... Mas essa sumida, ela foi uma coisa automática ou foi uma coisa manual? Isso é difícil de dizer. A gente sabe que tem filtros que fazem com que seja automático e tem outros casos que são manuais. Porque, por exemplo, quando você clica lá denunciar conteúdo, alguém supostamente vai analisar aquele conteúdo e vai ver se é ofensivo ou não. Mas então, na verdade, eu não me arriscaria a dizer se nesse caso específico da Dilma Bolada foi porque alguém denunciou ou se passou lá num filtro genérico do Facebook. Mas os dois casos, se não respeita o que a nossa legislação fala, se não na verdade, a gente tem que ter em mente que temos que ser mais tolerantes a críticas, né? O Facebook precisa ser mais tolerante à crítica, a sociedade precisa ser mais tolerante à crítica, senão tudo é proibido, tudo é... Bacana, vou aproveitar que a advogada está aqui com a gente. A pergunta da Isabela Martins, de Santo André. Se eu fizer um vídeo para uma empresa e usar imagens na internet, eu preciso de autorização? Sim, se essas imagens, elas têm alguém... não colocou elas na rede, falou assim, vocês podem utilizar, porque existem vários tipos de licença. Uma delas é que você pode utilizar essa imagem colocando e dispondo crédito, quem tirou aquela foto, por exemplo, mas você deveria fazer isso. Senão, você tem que conversar com a empresa, comprar a foto e ver qual é a política de venda daquela imagem. E você está sozinho agora? Quer dizer, você tem o apoio da Artigo 19. E como é que você está nessa luta agora? Então, desde o início eu sempre tive apoio, né, de toda a comunidade. Na verdade, não é o Ricardo que está lá fazendo o movimento é social, ele abrange toda a comunidade da Vila Mariana e até extrapola, né. Depois dessa ação, a qual fui sujeito passivo, aí eu contratei um advogado, né, que está me defendendo, né. É interessante falar também que a empresa... Ela fez uma interpelação extrajudicial para o Facebook pedindo para que fosse retirada a minha página do Facebook. Mas o Facebook se recusou a tirar, que falou que só através de uma decisão judicial que eles tomariam essa decisão, né? E outra coisa que a Camila falou que eu acho que é muito interessante é assim, a página tinha milhares de postagens, né? Tanto minha quanto de outras pessoas. E o conteúdo era completamente tranquilo, super pacífico, né? Se eventualmente houvesse alguma coisa um pouco mais ofensiva por parte de terceiro e não por parte das pessoas que coordenavam a página, que se fosse retirado essas postagens, né? Então, e não a página que perderia todo o seu conteúdo como objeto de reflexão para a cidade, né? Mas assim, estou com um advogado, né, e a gente está tentando lutar. E também seria interessante falar que além de o juiz ter concedido a liminar, a questão teve recursos para a Câmara, para a segunda instância. E a segunda instância, de forma incrível, também ratificou a decisão do juiz de primeiro grau, né? Ela só modificou assim, que eu não poderia mais não precisaria ficar mais a 1 quilômetro de distância, que eles acharam um certo exagero, mas que eu não poderia ficar, no máximo, a 1 quarteirão de distância do empreendimento, né? Bacana. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o Caribé também. Deixa eu ler ela aqui. Caribé, a pergunta é da Caroline Vasconcelos. Nos protestos, como todos postando fotos e vídeos, o Facebook saiu do ar. Dizem que foi censura. Como eu fico sabendo se é verídico? Essa pergunta você vai responder no próximo bloco, que a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Esse é o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos. Inspirado nesse artigo, um grupo de pessoas criou uma organização que defende a liberdade de expressão como direito fundamental para uma sociedade livre. Confira. Vamos conhecer o site do artigo 19,
um portal que reúne textos e artigos ligados à liberdade de expressão. Para conhecer mais sobre o tema, é só clicar nos itens do lado esquerdo da tela, como censura, difamação, gênero, internet, meio ambiente, meios de comunicação, transparência pública e violência e intimidação. Em publicações, é possível acessar também um mapa que mostra as violações à liberdade de expressão por região no Brasil. Gostou dessa dica? Compartilhe. artigo19.org. Segundo o dicionário Ruais, censura é o exame prévio a que são submetidos trabalhos de cunho artístico ou informativo, geralmente com base em critérios de caráter moral ou político, para decidir sobre a conveniência de serem ou não liberados para apresentação ou exibição ao público em geral. E para você, o que é censura? Você já foi censurado ao expressar suas opiniões nas redes sociais? Conta pra gente. O papo aqui é democrático e você pode participar pelo portal tvt.org.br, pelo facebook.com/redetvt ou pelo Twitter @redetvt, desculpe. E também você pode ligar aqui no 11 4930 7356. Como combater essa ferramenta covarde que impede alguém de se expressar? Quem ajuda a responder essas e outras perguntas são os nossos convidados, a Camila Marques, advogada da organização Artigo 19, o Ricardo Fraga Oliveira, engenheiro agrônomo, servidor público e criador do movimento O Outro Lado do Muro, e por Skype, o cyberativista João Carlos Caribé. Voltando na pergunta do bloco anterior, se houve algum tipo de censura durante alguma movimentação em protesto. A gente acredita de algum servidor que tenha caído, que na verdade os serviços ficaram sobrecarregados, né? As redes 3G e os sites, muitos sites saíram do ar. Essa parece ser a primeira pista. Mas obviamente que às vezes a censura acontece. Você tem algum caso de censura que te chamou a atenção? Tem um caso muito recente, na verdade, porque além da censura trazer esse fato de você não poder falar, ele traz também um medo, porque outras pessoas que às vezes não foram censuradas ficam com medo. Qual é esse fato? Quando a pessoa entra com uma ação contra ela, ela é obrigada a pagar uma indenização. E essas indenizações estão altíssimas. Teve o caso da Alcineia, lá no Maranhão. Ela era uma blogueira, fez ali um post sobre o Sarney, numa época eleitoral. E eu sei que, por comentários de usuários ali no blog dela, comentando, ela foi processada, o Sarney pedindo para ela remover conteúdo, mas pedindo indenização por danos morais. Essa indenização, hoje em dia, no mês passado, chegou a 2 milhões de reais. Então, ela, que é uma professora aposentada, já está em fase de execução, com a conta bloqueada, a conta que ela recebe aposentadoria, por causa de 2 milhões. E tantos outros casos de blogueiros de cidades pequenininhas, de pessoas que usam o Facebook, sendo processada aí ou por opinar e promover um debate político que é importante na sociedade, sobre político, ou de opinar sobre empresas, porque teve aquele caso daquela pessoa que falou que a geladeira dele, de uma marca famosa, não era tão boa assim. Ele veio aqui no programa. Exato. E aí ele também foi processado pela empresa. Então tem essa outro viés aí que é a indenização que eles pedem. Além de pedir a remoção, a censura na internet, eles pedem uma indenização que te deixa com muito medo de postar, de falar sobre isso. E pessoas que ficam sabendo também acabam tendo medo. E qual que é o limite, doutora? Da indenização? Não, do que você pode falar de uma empresa ou não. Exato. O limite de ofender ou não uma pessoa ou um produto tem vários critérios. Um deles é uma opinião não é crítica, não deve ser entendida como ofensa. Eu não gosto, por isso, porque opinião é opinião. Você não pode regular, ninguém pode falar que a sua opinião é certa ou errada. Agora, um fato inverídico e que tem uma intenção de causar o dano, aí sim. Então, se você falar, minha geladeira quebrou, e é mentira, ela nunca quebrou, e você tem intenção de postar aquilo na rede para, por exemplo, favorecer a sua marca, ou só para denigrir... No caso dessa geladeira, tinha quebrado mesmo. Exato, tinha quebrado. Então, não era uma opinião, era um fato, só que era um fato verídico. Então, tanto o direito nacional quanto o internacional fala que fatos verídicos são protegidos. Não tem como você ofender algo que é verdade. E no caso da geladeira, ele está sendo processado? Eu acho que não, porque aí a marca entrou em acordo com ele, né? Foi feita alguma coisa nesse sentido. E aí, alguma possibilidade de acordo?
Não, por enquanto não há nenhuma possibilidade de acordo, né? Na verdade, o que existe é a possibilidade de o Ministério Público propor ainda uma ação civil pública contra o empreendimento, né? Em decorrência das irregularidades que a gente constatou. Mas independente do teu caso. Independente do nosso caso. Né? O artigo 19, né, essa organização, ela tem um nome, né, que você estava me explicando, que se chama Amicus Curiae, né? Curiae. Que são amigos da corte. Da corte. Você ajuda a analisar o caso e aconselha, é isso? Exato. O que acontece? O Amicus Curiae é uma figura, né, que é prevista ali para os Supremos Tribunais do Brasil, que é aquela pessoa, aquela figura, aquela associação que tem conhecimento num tema específico e apresenta um parecer no caso. Então, no caso, o artigo 19 trabalha bastante com Amicus Curiae, então a gente tem um caso de liberdade de expressão. A gente elabora um parecer, que é nada mais que um parecer, sobre aquele tema, trazendo fatos novos, que são a argumentação internacional, né? A argumentação da ONU, argumentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e é um fato bem legal, é uma figura bem legal. Caribe, você já precisou aí do artigo 19, não? Opa, tá sem som. Vamos lá. Tá sem áudio? Agora tá bom, pode falar. Não, eu não precisei do artigo 19, não, mas assim, já fizemos várias coisas juntos em várias atividades aí. Quer dizer, eles são mais um parceiro de luta na atual conjuntura do que, digamos assim, um porto seguro nessa questão. Eu queria abrir um pouco a discussão, Caribe. Recentemente foi denunciado, foi descoberto esse PRISM, né, esse plano aí de monitoramento de todas as redes sociais do governo Obama. Você pode explicar para a gente o que é isso? Isso é uma coisa que já existe há muitos anos, as pessoas não acreditavam que existia. Quer dizer, Prism, chamava-se Carnivore, tinham vários aplicativos rodando na rede, digamos, pegando dados das pessoas. E outra coisa é o seguinte, essas redes privadas, como o Facebook, como o Twitter, como o Google, são muito fáceis de você plantar uma escuta, por exemplo, do que numa rede distribuída. O que está acontecendo na internet é o seguinte, a gente está facilitando o trabalho da espionagem. Porque quando era a internet distribuída, vamos dizer assim, era muito difícil de você coletar informações porque elas estavam literalmente distribuídas no conceito original. Quando você concentra um monte de servidores, por exemplo, do Facebook ou do Google, num único local, é muito mais prático você plantar uma escuta naquele local, uma forma de filtrar as informações daquele local, do que tentar capturar isso ao longo da rede. E é isso que tem acontecido. Sem contar que essas empresas, de uma forma ou de outra, facilitam esse trabalho por questões de pressão, por questões de estratégia, enfim, por questões de relações governamentais, né? E o que me preocupa nessa esfera é uma coisa muito maior e pode ser, digamos assim, o pior exemplo nesse sentido, porque agora, enquanto o Marco Civil da Internet ele está lá, digamos assim, agarrado na Câmara dos Deputados, ou seja, ele ainda tem que ir para o Senado para virar lei, veja bem, está patinando na Câmara, a Anatel agora um novo regulamento do sistema de comunicação multimídia. Dentro dessa regra, ela definiu questões de neutralidade, ela definiu que ela pode ingerir sobre... Está cortando um pouco o teu sinal, Caribe, está cortando um pouquinho o teu sinal. Vou trazer aqui, eu já vou te conectar de novo, que está caindo um pouco. Mas tudo isso é um amadurecimento, né? Isso começou das informações que são vendidas para o mercado publicitário, né? Exato, porque você tem dois tipos de vigilantismo, né? Não, dois tipos não, desculpa, mas existe a vigilância feita por organizações privadas, né? Que são os próprios até provedores que retêm os seus dados para fazer publicidade deles, cartões de crédito e tudo mais, e do governo também, né? O governo no Brasil tem os nossos dados de diversas formas, tanto pelos sistemas públicos... No mínimo pelo fisco. Exato. A nota fiscal paulista, né, que é um fenômeno aqui do São Paulo, bilhete único, dizem, e é um indicativo bem importante que existe também esse banco de dados do bilhete único, o Bolsa Família, então tem esses dois lados aí. Que é uma evolução natural da tecnologia, né, de você estar com os dados que podem ser utilizados para diversas coisas, né? O que é importante é que esses dados, assim como no teu processo,
estejam transparentes, para que as pessoas possam utilizar da melhor forma possível, né? No caso da lei de acesso, essas informações que você estava comentando sobre a existência ou não de um rio, é uma coisa recente, não tem 60 anos, a gente não tem história nenhuma sobre isso, né? Foi difícil de provar essa história do rio que passava no terreno, quer dizer... Então, como a Camila falou, a questão do rio era apenas uma das questões que o movimento acabou vendo a possibilidade de realmente suspender. Mas essa documentação sobre se existiu ou não um rio, ela está disponível agora para alguém poder checar? Então, estava na página, a gente conseguiu mapas oficiais que mostravam que a divisão de águas pluviais da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura Urbana, continha mapas que mostravam que o curso da água passava para lá, que existia uma canalização lá, o que já era suficiente para rever todo o projeto. Mas eu acho interessante... Fala. Não, porque é bom salientar que a Mofarred, que é a construtora, ela também falou que o Ricardo não deveria estar expondo essa documentação. Só que, como você falou, a Lei de Acesso à Informação, que completou 1 ano, ela diz efetivamente toda informação pública deve ser transparente. E então, a gente também tem que pensar, informação pública, a regra é ser transparente. Tem ali poucas exceções, que tem que ser sigilosa, mas informações privadas é uma outra regulamentação, porque, enfim, é privado, mas pública a gente tem que ter na cabeça. Principalmente sobre os rios que passavam na cidade. Porque Exato. as enchentes, essas coisas acontecem por conta desses rios canalizados, certo? Exatamente. É um problema muito grande, né, a canalização. Mas a questão do acesso à informação é importante, porque quando a empresa ela interpelou extrajudicialmente o Facebook, ela até alegou que a gente estava trazendo informações que eram sigilosas. E o próprio Facebook respondeu, não, mas essa informação é pública, ela pode ser encontrada em tal site, em tal lugar, em tal lugar. Então, o que descaracterizou completamente a fundamentação da empresa, né? Mas eu queria só falar alguma coisa sobre essa questão do medo, né? Dessa questão da censura mesmo, o que isso pode provocar sobre uma pessoa, né? Infelizmente, guardadas as devidas proporções, assim, eu me considero um torturado dos tempos modernos, né? A partir do momento em que eu não posso mais exercer o meu direito de pensar a respeito da cidade, né? Quer dizer, eu simplesmente transpareci informações que são públicas, né? Trazer à tona pareceres técnicos que muitas vezes não são bem elaborados da própria administração, né? E por causa disso a empresa se sentiu incomodada e entrou com uma ação contra mim. Isso realmente pode ter certeza que faz muito mal para uma pessoa, né? É um momento difícil da minha vida, eu queria deixar bem claro aqui, né? E ao mesmo tempo o setor da construção civil, né, promove cursos para juízes, né, como tem acontecido recentemente, para falar sobre urbanismo e a questão do direito imobiliário. Porque eles podem estar de uma forma legítima promovendo esses cursos para juízes e eu não posso promover uma reflexão com a sociedade, né? Então, assim, é uma pena que a gente tenha esse direito cerceado de uma forma tão violenta como eles fizeram. Eu deixo aqui a minha indignação, né, com a empresa. Bacana. Caribé, você quer falar? Eu quero tentar concluir a minha lógica, a gente tem que falar rápido, mas eu estava falando do regulamento da Anatel, o novo regulamento de comunicação multimídia, em que eles se lançam como sendo a organização que vai definir a neutralidade da internet. E os riscos são tão grandes, quer dizer, eu estava analisando essa questão da neutralidade, e ela vai muito mais além do que a gente já falou sobre o tema, ou seja, ela vai muito além do fato de você ter que pagar para acessar determinados conteúdos e do fato de determinados provedores de conteúdo terem que pagar para serem visíveis na internet. Por exemplo, aí a gente toma como exemplo o Facebook, e voltando àquela questão do Facebook. O Facebook ele possui digamos assim, um algoritmo, ou vários algoritmos de controle sofisticados, que permitem controlar o fluxo de informação dentro da própria rede do Facebook. Você imagina se, de repente, as empresas de telecomunicações começam a fazer esse controle na internet, ou seja, a partir do controle do protocolo, a partir do momento que eles têm controle da sua navegação, eles podem simplesmente fazer com que determinados conteúdos apareçam ou desapareçam na rede sem que você nunca perceba isso. Digamos assim, são os famosos conhecidos como filtro bolha, vamos dizer assim. Ela te enclausura dentro de uma bolha e, por exemplo, impede que você tenha essa informação e mesmo sabe que ela existiu. É diferente na China. Eu estive na China agora em abril e lá eu vi que a coisa é ostensiva, ou seja, você tenta acessar o Facebook, você não consegue dar acesso, dá timeout. E Twitter, Facebook, essas redes assim subversivas, né, vamos dizer assim, eles não deixam acessar na China.
Então, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo nessa questão da Anatel com as teles, e o pior, que é um tema muito complexo para a sociedade em geral. Quer dizer, então, o trabalho que a gente tem que fazer agora é muito grande, é muito urgente, de capacitação, vamos dizer assim, da sociedade para entender o risco que existe eminente e imediato na internet. Ou seja, a gente pode transformar a internet num espaço, digamos assim, filtrado, em que você quebre todos esses paradigmas de comunicação em rede, todas as teorias que a gente estudou até então em comunicação em rede que vão para água abaixo. Bacana, Caribé. Muito obrigado pela tua participação. Nada. A gente tem um prazo curto aqui no programa, mas fica o convite aqui para uma próxima participação de todos. E obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique Ligue e também à programação da TVT. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT, e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.